Vamos lá. Um ponto bastante importante agora é a fresa que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos fazer a configuração da fresa. É aqui, nesse botãozinho aqui no canto que você vai clicar, onde tem três fresinhas assim. Até deixa eu ver o nome dele. Olha lá, base de dados de ferramentas. Clica nele, vai abrir essa janela aqui. Então, a gente vai separar por grupo e por ferramenta. Então, nós vamos criar aqui alguns grupos e algumas ferramentas, que nem eu já fiz aqui, ó. Então, quando eu trabalho com MDF, eu tenho já duas fresas que eu trabalho. Então, eu coloquei, ó, fresa 4mm rápida e a fresa de 30mm. Então, essa daqui é quando eu quero fazer um passe no tampo, eu uso essa fresa aqui. Quando eu quero fazer um corte rápido, eu uso essa de 4mm. Então, cada uma delas tem as suas configurações, velocidades e tal. E é isso que você tem que aprender, porque é muito comum o pessoal ligar para mim às vezes perguntando: onde é que eu mudo a profundidade da fresa, a velocidade da máquina, tudo. Então, tudo acontece nessa janela aqui. Então, primeiro vamos fazer aqui alguns grupos. Então, ó, vou clicar aqui em cima, na primeira linha. Aliás, não esquecendo também que a primeira vez que você abrir o Articam, ele vai estar com um monte já de fresa configurada aqui. Você vai clicar nisso tudo e vai deletar tudo e vai ficar só aqui ferramentas e grupos. E daí nós vamos começar primeiro a abrir alguns grupos. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar um grupo. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, madeira. Bato Enter. Clico de novo em ferramentas, novo grupo. Vamos colocar aqui então, por exemplo, policarbonato. Bato Enter. E assim sucessivamente, né? No caso, ACM já tem aqui, acrílico já tem aqui, então você pode criar todos esses grupos. MDF, né? Aço, eu acho difícil, mas o pessoal que faz letra caixa pode usar também. Então, depois, agora eu tenho aqui, então, por exemplo, madeira. Agora eu vou adicionar a ferramenta. Então, clico aqui em mais ferramenta e ele vai adicionar agora essa ferramenta no grupo madeira. Então, vamos lá. Digamos que em madeira eu tenho uma fresa que eu vou usar ela, que é uma fresa então de 3,2 de diâmetro. Então eu vou batizar essa fresa aqui para me identificar ela. Então, vou colocar lá, ó, fresa 3,2 milímetros. Nessa fresa aqui, ele está me perguntando qual é o tipo. Isso aqui é importante, principalmente quando você vai fazer entalhe, ou quando a fresa vai mergulhar também no material, né? Então, eu vou colocar aqui que ela é uma fresa de fenda, porque ela tem o topo reto, né? E aqui o programa me pergunta qual é o diâmetro dessa fresa. Eu coloquei aqui, mas isso daqui é para eu identificar, não o programa. O programa precisa saber o diâmetro dela para ele poder fazer os cálculos. Então eu vou colocar aqui, ó, 3,2, que é o diâmetro. Ele vai me perguntar o passo vertical. Passo vertical é quanto que essa fresa vai se aprofundar no material na hora que ela estiver se deslocando. Então você tem que cuidar, porque se você dá uma profundidade muito grande para ela, ela pode quebrar. Por exemplo, uma fresa de 2 milímetros, se eu mandar ela descer 10 milímetros dentro do material, se for uma madeira muito dura, e a velocidade de avanço for muito grande também, isso pode quebrar ela. Então eu vou deixar aqui uma profundidade de 8 milímetros por passe. E é aqui também que o programa vai fazer o cálculo. Por exemplo, se você está cortando um MDF de 15 milímetros e você diz que a ferramenta só pode entrar 8 milímetros, então o programa sabe que a ferramenta vai ter que dar dois passes de 8 milímetros para poder conseguir cortar os 15 milímetros do MDF, no caso, ok? Então, profundidade é o passo vertical, é a profundidade que a fresa entra na madeira, que seria o nosso caso aqui. Passo lateral
é quando você vai fazer um desbaste de borda, alguma coisa. Então aqui você pode repetir também o diâmetro da fresa, certo? Passo lateral você repete, 3,2. Velocidade de rotação. Isso é uma coisa que você também vai ter que buscar muitas vezes aí com o fabricante da fresa ou com o vendedor, qual é a rotação ideal de trabalho para a fresa que você está comprando dentro do material que você vai usar. Mas em média aí, em madeira, a gente trabalha geralmente com a rotação máxima, né, da máquina, que seria de 22.000 giros por minuto. Só que no caso dessa fresinha aqui, como ela é pequena, eu posso realmente trabalhar aí com 20.000 giros por minuto. Então isso aqui é o que vai controlar lá o inversor de frequência para que a fresa gire nessa rotação. Avanço em milímetros por minuto, tá? Aqui tem as unidades. Se eu colocar em milímetros por segundo, eu vou ter um avanço praticamente 60 vezes mais rápido, né? Então eu trabalho. O ideal realmente é você trabalhar em milímetros por segundo, que fica mais fácil. Por minuto ela fica muito lenta a máquina. E tem a configuração também que ela está feita na hora da gente programar ela. Então tá também em milímetros por segundo. Eu vou pedir a ela então que a cada segundo ela anda cerca aí de 10 milímetros por segundo. Então o avanço aqui seria de 10. Ok? Velocidade de mergulho é a velocidade também que a fresa entra na madeira, a velocidade que a máquina vai mandar ela entrar dentro da madeira. Então, também você pode trabalhar aí com metade da velocidade de avanço. 5 milímetros. Feito isso, está terminada aqui a configuração da fresa. Então, dá um OK. Então, já aparece lá em madeira a fresa de 3,2. Opa! E aqui a gente tem um resumo aqui, ó, passo lateral, passo vertical, velocidade de rotação, né? E assim também você vai fazer para outras fresas. Digamos que você tem uma fresa mais grossa lá. Então vamos adicionar uma nova fresa lá com a fresa de para ACM, por exemplo, né? Ela já é uma V-bit. Então ela tem esse formato aqui e ele pergunta, olha. Então você coloca lá, ó, pode dar um nome para ela de fresa para ACM no caso, né? Desculpa, eu falei policarbonato. Então ela vai perguntar o diâmetro da fresa. Ah, tem quanto? Tem 10. Qual é o ângulo dela? 60 graus. Qual é o passo vertical dela? Ah, a gente entra com ela. Como ela vai, como a máquina que tiver cabeçote flutuante, você vai poder colocar aqui 10 milímetros, né, de passo vertical, até 20, né? Porque o cabeçote flutuante é que vai determinar isso, né? Então é importante que você. Eu acho que o 15 seria uma altura boa. Porque o cabeçote flutuante é que vai determinar a profundidade. Então você precisa que o cabeçote desça aí pelo menos 15 milímetros para ele possa ter uma boa flutuação, né? Até 10 milímetros já estaria bom assim, né? Já daria uma boa flutuação. Então, feito isso também, a gente vem aqui, passo lateral, seria seria aí também a mesma coisa do diâmetro, também vai colocar aqui o 10. Velocidade de rotação, no ACM no caso, eu acho que a rotação não pode ser muito alta, então vamos trabalhar aqui com uma rotação média aqui, 15.000. Avanço, esse também daria para tocar aqui 10 milímetros por segundo, ou talvez até mais. E velocidade de mergulho também vamos trabalhar com metade da velocidade de avanço, certo? Então, ok. Profundidade máxima de corte é maior que a profundidade máxima que pode ser cortada pela ferramenta. Está correto? Não. Então,
Aqui a gente deu que o passo vertical dela e o passo lateral tá maior. Então nós vamos ter que mudar aqui o passo vertical dela. Vamos botar aqui 9 para não dar conflito. Ok. Então nós temos aqui, só que logicamente essa fresa aqui, eu coloquei ela aqui em madeira, mas o certo seria ela estar em ACM. Então eu arrastei ela pro ACM, certo? Mas então valeu aqui para você ver como é que faz para mudar a fresa do material certo. E depois daí colocaria outra aqui para policarbonato e tal. Mas é aqui justamente em adicionar ferramenta e é nessas configurações aqui que você vai poder colocar a velocidade que tua máquina vai trabalhar. Você também pode editar. Por exemplo, nós estava mexendo aqui nessa fresa 3,2. A máquina está indo muito devagar. Você está achando que o corte está muito ruim. Você pode aumentar lá pelo Mach 3. E lá você vai ver que você aumentou em 50% a velocidade de avanço dela, por exemplo. Então você pode vir aqui em editar. Então, como a gente colocou lá um avanço de 10 milímetros por segundo, viu que a máquina está muito devagar, você quer aumentar isso, você aumentou no Mach 3, que depois eu vou te ensinar, lá direto na máquina, você aumentou a velocidade, ela ficou com uma velocidade boa, então, aumentou quanto? Aumentei 50% o avanço dela. Então, vamos mudar aqui para 15, certo? Para quando a próxima vez que você for trabalhar com ela, que você usar essa fresa, a máquina já vai trabalhar na velocidade melhor, certo? Ou também é o inverso, se digamos ficou muito rápido, quebrou a ferramenta por conta da velocidade, você vai vir aqui e vai diminuir aqui também. Você vai clicar na ferramenta e vai editar a ferramenta, ok? Então essa é a parte importante aqui da ferramenta.